Ei pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E para quem não me conhece, meu nome é Fabiana, já te convido a se inscrever e ficar aqui com a gente. Todo mundo deixa o seu gostei logo no começo do vídeo, porque depois vocês vão se esquecer. E bora lá pro assunto de hoje. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre dinheiro. O cristão e o dinheiro, né? Porque às vezes a gente pensa que por ser cristão, aí, né, a gente vai lá e recorda de quando Pedro foi pagar os impostos, mas Jesus, e aí Jesus falou para poder ir lá e tava lá a moedinha dentro da barriga do peixe, né? Foi lá, pescou o peixinho lá no mar e tava lá a moedinha dentro do peixe, e a gente pensa, né, que por Deus, ser o nosso Deus de provisão e de cuidado, né, com os seus, ele mesmo diz, né, na palavra que nós não devemos ficar ansiosos, ele veste ali os lírios do campo, ele cuida das aves do céu, pra gente não ficar ansioso com o nosso dia do amanhã, com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer, que ele vai, né, prover. Mas a gente não pode, né, se relaxar também. Porque apesar de nós sermos seres espirituais, que cremos que existe um Deus que provê todas as coisas para nós, que nos dá o sustento, né, o nosso pão do dia a dia, nós também temos que ter um entendimento que a gente precisa trabalhar. Depois que Adão pecou, né, que o pecado entrou no mundo, o homem ele precisa trabalhar para ter o seu sustento. Tem outra parte, né, na Bíblia que Paulo diz que aquele que não trabalha é melhor que ele não coma. Então é necessário nós trabalharmos. Deus ele provê sim o sustento, mas muitas vezes ele provê esse sustento, na maioria das vezes, né, 99% das vezes, ele provê o nosso sustento através do nosso trabalho. Não sou uma especialista, não vou te vender nada. Por que que eu vim falar sobre esse assunto? E eu entendi por que eu tenho um comportamento, né, específico a respeito do dinheiro. Eu não gosto do dinheiro em si. Eu não entendia por que isso. E assim, eu sempre trabalhei, eu tive, né, a oportunidade, sim, de ganhar o meu salário, de ter o meu recurso financeiro. E assim, hoje, se eu for falar a verdade pra vocês, que eu vou falar, mas fica aqui, tá? Entre a gente. Eu acredito, gente, que eu não tenho nem 50 reais. Você acredita num negócio desse? Eu não tenho. Só que, quando a gente tem uma mente aberta e a gente quer mudar, a gente quer melhorar, a gente quer aprender, você começa a estudar. E aí, assim, um pouquinho que você estuda sobre finanças, você entende que você precisa ter uma reserva. Você precisa ter ali um dinheiro. E a gente vê que José, né, lá o José que morou no Egito com o povo de Israel, ele tinha esse entendimento. Tinha lá a época das vacas magras, a época das vacas gordas, né, que todo mundo já conhece essa história. E aí, no tempo das vacas gordas, ele guardou um recurso para usar na época das vacas magras. Então, o dia mal vem para todo mundo, gente. Lembra quando começou a pandemia, muitas pessoas reclamando que não tinham condições, que o governo, que não sei o que, é sempre colocando culpas nos outros, né? Mas, assim, pessoas passaram por muita necessidade. Não vou assim, generalizar que todo mundo, né, é a mesma situação. Não, cada um sabe da sua vida. Cada um pensa, né, examina a si mesmo. Mas muitas pessoas tinham tido a oportunidade, né, de ter uma reserva. Graças a Deus que nessa época eu tinha uma reserva. E aí veio, né, o caos. Muitas coisas tiveram que fechar, né? Praticamente tudo teve que fechar. Teve época que o comércio, né, ficou, né, numa situação crítica mesmo. E não é assim, nossa, eu vou guardar todo o meu dinheiro. Não, gente, é um equilíbrio. Tipo, se você ganhar R$1.000, você vai ser fiel a Deus, né? Não vou falar sobre isso, mas nós aprendemos que a gente precisa, sim, ofertar, dizimar, essas coisas todas que, né, já é, tipo, todo mundo já sabe. Mas a gente precisa tirar ali, tipo, 10, 20%, 5%, gente, pelo menos, né? E guardar, ter guardadinho, não precisa gastar tudo. O que a gente vê são pessoas que ganham R$1.000 e gastam R$2.000. Pessoas que estão trabalhando hoje para pagar conta. Porque quando ela recebe o dinheiro, tipo, só quica na mão dela, né? O dinheiro cai na mão dela e já pula para pagar uma conta. Graças a Deus, aqueles que têm consciência, né, de pagar suas contas, pessoas que ficam às vezes devendo e se dizem cristãs e acham que isso é normal. Mas vamos lá, né, pro nosso raciocínio. Então, assim, você precisa
gastar menos do que você ganha. E eu fui tentar, né, compreender por que que a minha mente funciona assim. Estava assistindo agora uma palestra de um canal muito legal aqui do YouTube, que é Mente Minimalista. O minimalismo também é algo que eu pratico já desde 2018, então tem aí mais de 4 anos, né? E pra mim tem sido muito importante. Então, como já tem tempo, eu já passei por várias fases. E aí agora eu tô vivendo uma fase assim de realmente me aprofundar, mergulhar em águas mais profundas, ter um entendimento maior e continuar aí esse processo, né? Ele estava falando coisas assim, como que é formado a nossa mente, questão do dinheiro, do consumismo, em cada fase da nossa vida, e ele foi falando desde quando a gente nasce, e aí foi falando, e aí a minha mente, né, foi assim, foi me levando a examinar como foi a minha história, comecei, né, a meditar, e assim, eu vim de uma realidade, que eu acredito que é a realidade da maioria das pessoas, que é assim, você tem o básico mesmo, e coisas como os brinquedos, roupas, as comidas que você quer comer, coisas gostosas, você não tem muito acesso a essas coisas, né, mais assim, às vezes uma vez ou outra, mas você não tem tanto acesso, você tem acesso mais ao básico. E você, de certa forma, você se acostuma com isso, é a sua realidade, você aceita, né? Você é uma criança que está ainda aprendendo a respeito da vida e você aceita ali essa condição. E aí nasce, né, quando ele falando também assim sobre o nosso amadurecimento, quando a gente começa a ver que o nosso colega tem, que aquilo existe, a gente olha na loja e vê e dá vontade de ter, só que a gente não tem o dinheiro, a gente já entende que é uma troca, né, que você dá o dinheiro e recebe, então você já entende que tem essa troca e você não tem o dinheiro para dar para receber, né, aquele objeto que você deseja. E aí você começa a alimentar o desejo de ter. E aí você pensa, tá, então se eu preciso do dinheiro para comprar o objeto, então eu vou atrás do dinheiro. Se eu não tenho quem me dá e se eu não tenho o dinheiro agora, eu vou atrás do dinheiro. Então, a minha geração, ela foi uma geração que começou a trabalhar cedo. Por quê? Porque ela já foi, né, inserida nesse desejo de ter coisas. Então, a gente fez o quê? A gente começou a trabalhar para ter o dinheiro para comprar coisas e foi exatamente assim na minha vida. O dinheiro vinha depois do desejo de obter coisas. Vinha, né, aquele desejo de ter aquele objeto, de conquistar aquilo. Então, eu corria atrás do dinheiro, pegava o dinheiro e trocava pelo objeto e aí eu satisfazia, né, a minha vontade, o meu desejo. É por isso que até hoje, com 35 anos, eu não dou importância pro dinheiro em si e sim para os objetos, para as coisas. E quando eu não tenho, assim, nenhum objetivo de comprar alguma coisa, eu gasto, gente, tipo, sem dó nenhuma. Sinceramente, assim, o dinheiro pra mim não é importante. Só que nós sabemos que a realidade é diferente. A realidade não é esse mundinho que a gente tem dentro da nossa mente. É necessário você ter uma reserva. É necessário você ter um dinheiro, mesmo que não seja para gastar imediatamente. Pode surgir, não que a gente vai viver pensando nisso, né? No caos, no pior, não. Mas pode surgir até mesmo oportunidades boas de investimento e você não tem dinheiro para poder comprar. Então, assim, a sorte acontece quando a oportunidade encontra com a preparação. Então, se você está preparado para o dia mal, talvez você fique doente, talvez você fique desempregado. Se você está preparado para o dia mal, você também está preparado para oportunidades. Às vezes surgem oportunidades e a gente não tem como, né, abraçar essas oportunidades. E a gente vê outras pessoas abraçando e pensa, fulano tem sorte. E é realmente, né, a sorte, ela é quando a oportunidade encontra a preparação. Isso é sorte. Então eu quero deixar essa meditação para vocês, gente. Começa a pensar a respeito do seu comportamento com o dinheiro. Tem um cachorro latindo no fundo, mas eu não tenho tanto tempo para poder gravar. Então, assim, eu preciso gravar agora e desconsiderem, gente, o barulho, né, externo. Mas é isso, começa a meditar. Qual a sua visão do dinheiro? Já tem pessoas que guardam tudo que tem, já tem pessoas que tem esse equilíbrio, sim, de gastar um pouco, de guardar outro pouco. Eu acho isso o máximo, quero ser assim, e esse é o meu objetivo, de ter uma estabilidade, de poder dominar a minha mente, os meus comportamentos, de ter um domínio próprio, não agir de forma
com o piloto automático ali ligado o tempo todo. Não, eu quero agir com consciência. A Bíblia mesmo nos ensina a ser sóbrios. Então a gente precisa tomar direção da nossa vida. A gente não pode deixar as coisas acontecerem ao acaso. E é isso, gente, que eu quero falar com vocês hoje. Observe aí como que você vê o dinheiro, o que você pensa a respeito do dinheiro, se você é um bom administrador. E deixa aqui seu comentário, deixa aqui embaixo para poder eu saber, né? Como que esse vídeo te alcançou e qual o seu comportamento, né? Qual a sua visão a respeito do dinheiro. Tá bom, gente? Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais vídeos assim. E como eu falei pra vocês, eu não sou especialista, não tô vendendo nada. Mas eu acho que a gente aprende muito nessa vida. E é bom a gente passar aquilo que a gente aprende, né? Às vezes parece ser uma coisa simples. Mas às vezes é uma ficha que cai, é um estalo que dá, que muda a sua vida. Porque tudo começa aqui, ó. Você entendendo como funciona a sua mente, você tem ali claridade do comportamento que você precisa adquirir, do caminho que você precisa seguir. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus, fique na paz e até o nosso próximo vídeo. Tchau!